bom dia. Ontem foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Muitas conquistas foram relembradas, mas a igualdade entre os gêneros ainda está longe de ser uma realidade. E é sobre esse tema específico que vamos discutir hoje no Diálogo Plural, com a presença de Melane Macedo, que ela é representante da Marcha Mundial das Mulheres, e Aparecida Dantas, dirigente do Sinteste RN. Bom dia, Melane. Bom dia, Aparecida. Bom dia. A questão da prostituição, que envolve o Dia Internacional da Mulher, muitas conquistas, muitas lutas, e a mulher com certeza hoje ainda busca o seu espaço, né? Conquistou muito, mas ainda busca um grande espaço de igualdade entre os homens e as mulheres. E falando especificamente na questão da prostituição, como é que o movimento vê a prostituição feminina, que não é, quando se fala em prostituição, se vê muito a questão da mulher, mas também existe o homem que participa desse movimento, participa dessa profissão, mas especificamente com a mulher. Como é que o movimento vê essa questão da prostituição feminina? Bem, a gente tem muitos movimentos feministas e movimentos de mulheres hoje atuando no Brasil e fora dele, né? A Marcha Mundial das Mulheres participa de um segmento que tem uma visão muito crítica à relação de prostituição que é posta hoje, né? Para a gente não tem como reconhecer a prostituição sem colocar fora de um sistema capitalista que condiciona as mulheres numa condiciona as mulheres a uma situação de pobreza que coloca elas sem uma outra opção de vida, sem uma outra opção de escolha para a sua autonomia. A gente não encara a prostituição como a escolha soberana das mulheres, mas sim como uma condição social colocada por fatores que o capitalismo impõe à vida das mulheres, seja de mercantilização da sua vida e do seu corpo, e por uma relação patriarcal que é posta, né? Uma relação onde as pessoas, não só as mulheres, mas o sexo e a vida das pessoas cada vez mais vira mercadoria e perde o seu valor simbólico, o seu valor de cuidado, o seu valor de respeito consigo mesmo, né? Então, a gente tem uma perspectiva que a prostituição é um mal do capitalismo que a gente precisa conseguir superar ele junto com esse sistema, né? E como é que a gente faz para fugir disso? Bem, para fugir disso a gente precisa se organizar para transformar não só a vida das mulheres, mas todo o sistema. E aí a gente coloca que é necessário mudar o mundo para mudar a vida das mulheres e mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. Porque se criou um mito que, principalmente depois do boom da Bruna Surfistinha, a gente agora com o processo de preparação da Copa, a gente tem uma ofensiva do mercado da prostituição, que sobrevive com a exploração da prostituição pela regulamentação e pela uma visibilidade positiva da prostituição, que a gente sabe que é ínfimo, né, a quantidade percentual de mulheres que faz por opção entra na prostituição, né? A gente vai ver, teve uma pesquisa agora que foi publicada em 2009, que foi realizada em 72 países. Desses, a pesquisa nos aponta que 90% das mulheres que hoje estão em situação de prostituição, até os 12 anos, sofreram algum tipo de violência sexual. Então, como que a gente pensa em regulamentar algo positivo de uma profissão que nasce da violência? Então, o que a gente vê de perspectiva? É a organização dessas mulheres e a problematização na sociedade, quebrando um pouco do moralismo que tem nisso e da posição de conforto, né? De regulamentação, porque é a profissão mais antiga, de aceitação, sem problematizar quais são as questões de fato que estão nesse debate. Aparecida, como é que você vê essa situação? Nós, enquanto mulheres, né, temos essa preocupação nessa situação. Nós nos colocamos contra a prostituição, né? E não contra as prostitutas, são duas coisas diferentes. Entendemos que elas são vítimas também desse sistema capitalista perverso que aí está, que na realidade só faz retirar os direitos das mulheres, né? Que é o nosso caso. E aí nós não temos acordo com essa situação até de regulamentação, porque a gente entende que o problema é um problema mais complexo, é uma questão social. Então, essas mulheres, né, que não têm uma outra opção dentro desse sistema, que é colocado, que é imposto para nós, né, e elas acabam enveredando por esse caminho.
né? Então, o que a gente entende como representante de uma entidade sindical? Que a democracia se dá com a participação, com a mobilização, com as organizações nas associações, nos próprios sindicatos. Então, essas mulheres, elas precisam estar organizadas para lutar para os seus espaços, para lutar mais, para conquistar mais os direitos, né? Que os nossos direitos são ameaçados todo dia. A gente vê que são retirados cada vez mais, né? A gente já conquistou alguns direitos, mas os nossos direitos estão ameaçados e a gente precisa avançar nessa questão. Então, e nós, enquanto Sinteste, que somos um sindicato, que temos várias mulheres, que representamos as mulheres trabalhadoras também, nós vimos essa questão por esse lado, né? Uma questão social que é determinada por um sistema que é totalmente perverso, contrário, e nós que somos socialistas, né, a gente temos outra visão, né? E estamos do lado das mulheres, sim, estamos aqui também para chamar, para que elas possam se organizar, para que a gente possa seguir junto, para buscar outras alternativas e realmente nos reafirmar enquanto mulher, enquanto pessoas que temos os nossos direitos e não podemos, em momento algum, né, permitir e nem concordar com a situação que está sendo imposta. Olha, eu vou fazer uma perguntinha para a Melaine para responder. Nós temos um minutinho, mas seria uma resposta um pouco mais elaborada. Se o preconceito seria grande barreira com relação à prostituição, com relação às mulheres, principalmente no lado da prostituição. Nós voltamos em um minuto. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com Melaine Macedo e Aparecida Dantas sobre a prostituição e a lei da regulamentação. Eu vim deixando uma pergunta no bloco anterior sobre a questão do preconceito. Isso ainda é uma grande barreira? Então, eu acho que o preconceito, ele não está... é muito simples a gente colocar só como preconceito. Acho que para além do preconceito em si com as prostitutas, há uma relação que organiza e que valoriza ou desvaloriza a condição que qualquer pessoa se organiza. Então, nesse sistema capitalista, as ocupações que as mulheres, o papel que as mulheres assumem em diferentes espaços, geralmente ela é desvalorizada. E o preconceito, acho que para além do preconceito, acho que não se trata de um debate moralista só, mas se trata de um debate econômico. Porque se a gente for analisar, a prostituição e o tráfico de pessoas, hoje é o terceiro maior mercado do mundo. Então nós perdemos. O tráfico de armas está em primeiro, o tráfico de drogas e depois a exploração sexual e o tráfico de pessoas. Então, para além do preconceito, há necessidade, assim como outros temas, da gente tirar as mazelas, tirar a cortina de fumaça que tem desse debate e aprofundar nesse tema. Acho que o preconceito está em a gente não conseguir fazer esse debate de forma franca e clara. E aí há uma necessidade, aí parabenizo desde já o Sinteste e as outras organizações que têm aberto mais esse debate, da gente conseguir, para além do contra ou a favor da prostituição, é necessário que a gente cada vez mais se aprofunde em quais são as condições, os fatores sociais que colocam isso cada vez mais latente, principalmente entre os países de terceiro mundo, os países em desenvolvimento, que são os lugares que fornecem essa mão de obra, esse corpo-obra para o mundo todo, né? Digamos que no passado, o que era a escravidão, hoje a exploração sexual se torna praticamente, não digamos parecido, mas é um trabalho que vem sendo feito, que está mostrando uma chaga muito grande dentro da sociedade, que deve ser combatido talvez com políticas públicas para que se possa realmente conseguir chegar ao seu objetivo. Isso eu deixo para a Aparecida responder. Realmente, né? O que a gente vê é que realmente essa falta de políticas públicas, né, destinada à questão das mulheres, é que leva muitas vezes a essa situação, né, dessa questão social toda. Né, que o que a gente vê, e como a gente tem assistido vários debates, a gente escuta muito ver essa questão, além da prostituição, que não deixa também de ser uma forma dessa questão que está ligada também à violência, né, contra a mulher, em outras situações assim muito delicadas que diz respeito à vida social da mulher, né?
Então a mulher ela é vítima, né, desse sistema que está aí vigente, e como nós temos como entidade sindical, nós temos essa obrigação de fazer esse debate. Né? Então nós começamos já, enquanto Sinteste, a fazer esse debate, mas o que a gente vê é que é um debate muito complexo. Né? É um debate muito complexo que precisa ser aprofundado, precisa ser estudado mesmo, para que a gente possa realmente levar para a sociedade esse debate, né? Porque a sociedade precisa tomar conhecimento, né? E nem todos têm esse acesso às informações como a gente tem. Então, nós que somos formadores de opinião, a gente precisa realmente aprofundar o debate sobre essa questão da regulamentação, até porque a gente já sabe, né? Tem umas associações, como já foi falado, que são contra, tem outras que são a favor, e esse debate precisa ser feito com mais conhecimento, com mais profundidade, para que a gente realmente possa entender como é que se dá essa relação, como é que está dando essa discussão, né, desse projeto que está aí posto na atual conjuntura. É o projeto do deputado Jean Willis. Qual é o posicionamento, Melaine, que você vê nessa questão? Ele não quer regulamentar em si a prostituição, a prostituta, digamos assim, profissional, mas as casas de prostituição, que é, digamos assim, um grande mal que se traz aquele negócio. A lei não penaliza quem se prostitui, mas sim quem promove a prostituição. Isso aí é uma dissonância muito grande que se trata, e esse projeto tenta realmente acabar com esse tipo de mazela, digamos assim. Uhum. Bem, eu só queria voltar um pouquinho antes, porque tu citou das associações, e acho que isso é importante que a gente valorize. Aqui no estado, a gente tem uma das únicas associações do Brasil que a presidência e a associação faz um debate contrário à legalização da prostituição. E porque qual é uma das condições que Diana é a presidente da associação, coloca? Que justamente é necessário que a gente não entre no engodo, não entre no discurso que é fácil da legalização das casas de prostituição, porque são elas que vão ficar vulneráveis a condições aí regulamentadas, por causa que aí você vai ter um modelo, uma tabela de funcionamento, como em qualquer profissão, você tem procedimentos onde você tem que cumprir uma carga horária, onde você tem um padrão de funcionamento, onde você perde a autonomia, a pouca autonomia que elas têm dentro da própria profissão delas, né? E acho que essa questão da regulamentação, o projeto que Jean apresenta, como tu mesmo disse, é um projeto que não beneficia, não está preocupado com as mulheres que estão em situação de prostituição. E acho que hoje a legislação que a gente tem no Brasil, ela é correta no sentido de criminalizar quem explora a prostituição. E hoje o principal desmantelo que a gente tem, assim, além da prostituição em si, é esse mercado que se organiza a partir da exploração do corpo da vida das mulheres mesmo. E a gente tem, por exemplo, na África, os dados que tinham lá eram de uma média de 100 mil mulheres que se prostituíam. Depois da última Copa que aconteceu, isso aumentou mais 40 mil mulheres nesse mercado. Então, e essas mulheres, o que foi garantido para elas, né? Não foi garantido nenhuma condição de melhoria salarial, profissional, mas elas continuaram numa situação de exploração, só que isentaram todos aqueles que exploraram essa relação de violência que se tem no corpo delas. Então, para a gente do movimento feminista, essa é a questão, né? A gente está regulamentando o mercado, a gente está regulamentando a movimentação e a circulação de dinheiro, a gente está garantindo as condições que aquele que venha para cá usufruir do serviço, ele não tenha nenhum risco para si, ele esteja protegido pela Constituição Nacional, então por causa que você já tem uma legislação que apara o uso do serviço dele, você tem uma legislação específica para aquele que está explorando aquela pessoa, e aquela pessoa vai continuar na vulnerabilidade. Você olhar o projeto, você não tem nenhum tipo de garantia de direito, então você só tem essa regulamentação, como você disse, do cafetão,
e hoje a gente tem 90% da prostituição está intermediada pelos cafetões, né, por essas casas de show, casas de drink. Então pensar isso, em romper isso é um desafio desse processo de debate, que a gente possa, para além de problematizar a relação de prostituição que é posta, mas abrir as cartas para a gente ver quem é que está ganhando com essa relação, com esse projeto de lei que está sendo proposto, né? Agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a 1 minuto com o Diálogo Plural. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje com Melaine Macedo e com a Aparecida Dantas, do Sinteste RN. Os mega eventos realmente trazem em foco esse tipo da profissão, a questão da prostituição. Nós teremos a Copa do Mundo em 2014. Como é que se faria para se discutir, para se trabalhar, sabendo que vem centenas de milhares de turistas, principalmente aqui para Natal, para a capital, e não ter nenhuma regulamentação? Como é que poderia se trabalhar esse projeto, ou com as associações, para que se possa ter uma garantia maior daquela mulher que vai trabalhar com relação ao sexo? Bem, o que a gente gostaria é que a gente tivesse uma outra relação de construção dos mega eventos, né? Você pensar qual é o principal argumento da realização desse tipo de atividade? A integração entre os povos, a soberania das nações, uma relação esportiva, de vida saudável, né? E como é que a gente vai colocar em discussão uma relação de exploração e violência ao corpo das mulheres, justificando a partir de um evento desse, né? Acho que tem um pouco de contradição nessa relação. Então, para a gente é muito contraditório e muito conflituoso você querer associar e justificar dessa forma, né? Você quer justificar a discussão da regulamentação por conta de um evento desse. E, para além da discussão da regulamentação em si, é necessário que a gente repense a organização do evento como um todo, porque qual é o nível de intervenção que a população que vai receber esse evento, a possibilidade de intervenção das pessoas que moram nessas cidades, de debater os impactos e os investimentos que estão acontecendo na cidade. Então, para além da relação de prostituição, que para a gente, então, não tem nenhum tipo de avanço ou de justificativa na regulamentação, em debater esse tipo de possibilidade, seja agora ou seja em outros momentos. O que há necessidade é que a gente galgue cada vez mais políticas para que essas mulheres tenham outras alternativas de soberania, tenham outras alternativas a partir da economia solidária, do investimento na profissionalização, na garantia de moradia digna para essas mulheres, de políticas sociais que sejam estruturantes na vida dessas mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade, para além da regulamentação, por causa que a gente entende que isso é uma relação de violência e de mercantilização, a mais cruel mercantilização, de você ter que sujeitar o teu corpo a uma situação de mercadoria, uma situação de objeto sexual para um outro, né? E de muitas vezes violência. 80%, qual é a profissão que você tem? 80% dos trabalhadores nela já sofreram, já sentiram medo de morrer. Então, não existe isso. Então, essa é a condição dos profissionais, das pessoas que estão em situação de prostituição. E como é que a gente vai discutir, num evento como esse, a possibilidade de regulamentação de uma situação de vulnerabilidade, onde a gente tem mulheres que vivem nessa realidade, né? Nessa situação. Aparecida, e com relação, até com a questão da Copa do Mundo, né, em 2014, se vê muita discussão do projeto que se coloca, que se posta, do deputado Jean Ides, mas não vê o próprio governo em si, o ente federativo, o próprio Ministério da Saúde, ou órgãos que poderiam estar envolvidos nessa discussão, tomando a frente para se decidir se sim, se não, de como se faria. E aí parte de entidades, como os sindicatos, as associações, puxar digamos assim, esse cordão, né, essa corda da discussão, para que se possa acontecer esse tipo. Você vê, há uma inoperância desses órgãos na divulgação, em puxar o debate? Com certeza, né? E, infelizmente,
nosso país, né, tem uma presidenta, uma mulher, mas que a gente não avançou muita coisa nesse sentido, né? A gente vê aqui em nível de estado e município essa questão da organização em si e das políticas mesmo voltadas para até a questão mesmo da saúde da mulher, elas são muito precárias, elas não existem, né? Como eu estava conversando com a colega, assim, existe muita coisa de faz de conta, né? Mas assim, na realidade, não existe. Se você chega, vai fazer a verificação em loco, você vê que não é aquilo que realmente os gestores apresentam para a sociedade, né? Um exemplo muito prático aqui em Natal que a gente vê é essa questão das casas-abrigo. É uma precariedade assim terrível em relação à situação para receber as mulheres que são vítimas de violência aqui no estado, né? Então, essa questão também da regulamentação, o que a gente já tem quase como consenso, né, porque a gente já começou a estudar um pouco do projeto, é que nós somos contra a cafetinagem, sim, entendeu? Nós, em momento algum, vamos dizer que do jeito que está colocado no projeto, que 50%, né, do lucro destinado a terceiros, nós somos contra isso. Então, a gente entende que a gente precisa aprofundar esse debate, que a gente precisa conhecer melhor ainda, mais profundamente o projeto, porque, de certa forma, a gente entende que esse projeto se liga realmente com a questão dos megas eventos, né? O próprio PAC, né? Recentemente a gente viu aquela questão lá de Belo Monte, né? Daquelas mulheres que foram traficadas e tudo mais. Então, a gente começa a sentir que essa questão também tem um pouco que está relacionada a isso. E a gente precisa debater com mais profundidade para levar para o conhecimento da sociedade como um todo, né? Levar para as mulheres o que está acontecendo realmente, o que se passa no nosso país, como a gente pode se organizar, como a gente pode... Porque tudo que a gente consegue hoje, né, no nosso país é com a mobilização e com a participação, né? Então, e para que a gente possa mobilizar, a gente tem que levar esse conhecimento para as mulheres, né? Para as mulheres e para a sociedade. Então, essa questão é uma questão que é polêmica, né? Mas que a gente, nós já temos projetos aqui no Sinteste de fazer um grande seminário sobre isso, né? Fazer a nossa divulgação e chamar as mulheres para estar junto nessa luta, né? Melaine disse que a prostituição é, digamos assim, uma das profissões mais antigas. Mudou alguma coisa do passado até hoje? Com certeza. Acho que em todas a sociedade se transmuta o tempo todo, né? Então, o tempo todo se modificando. Assim como se modificou a relação acho que o nível de crueldade e de mercantilização e banalização disso, né? Então, eu sempre, quando a gente faz esse debate, eu gosto de lembrar do exemplo da Suécia, por exemplo. Aqui a gente está discutindo um projeto que regulamenta a cafetinagem. Na Suécia se regulamentou um projeto onde se penalizava o usuário do sexo. Então, pense, se a gente quer, acho que em outro momento tu perguntou qual é a saída, né? Acho que talvez pensar alternativas dessas, onde a gente faça a reflexão do processo inverso, de quem está utilizando, então como é que a gente vai regulamentar, vai pensar de forma saudável uma vida onde pessoas têm que pagar pelo sexo, né? Então, acho que a mudança que a gente tem hoje é que a gente precisa que cada vez mais os espaços tenham debates onde a vida seja recolocada como central no debate, né? Acho que como profissão mais antiga, acaba sendo uma falácia, assim. Então, tem gente que discute que a profissão mais antiga é a arquitetura. Então, eu prefiro ficar com essa convicção que nos coloca assim, primeiro você vai pensar a sua casa. E acho que é um argumento confortável esse. Não, vamos regulamentar, afinal, é a profissão mais antiga do mundo. Então, tem tantas coisas que a gente necessita e que a gente se organiza para viver para além de uma relação mercantil do sexo, e é tão mais saudável e tão mais soberano a gente pensar a vida das pessoas onde a gente não tenha só o sexo, mas a gente tenha que pensar nas relações afetivas como um todo. Então, a relação afetiva do cuidado, a relação afetiva da conversa, a relação afetiva que vai para além de um número, ou de uma cifra, ou de um valor, ou de um corpo, né?
o Diálogo Rural está chegando ao seu final. Nós agradecemos a Melanie Macedo, que é representante da Marcha Mundial das Mulheres. Nós temos ainda 30 segundinhos para as considerações finais. Eu queria agradecer e parabenizar o Sinteste e as pessoas que fazem esse programa e essa possibilidade. E queria fazer um convite para toda a base do Sinteste, para quem acompanha o programa, para hoje, ao final da tarde, vai estar acontecendo um show alusivo ao dia 8 de março, ao lado do IFRN da Cidade Alta, às 7 horas, com Dodora e com Cristal, que são duas cantoras potiguaras, e a gente precisa cada vez mais valorizar as mulheres e a cultura de quem pensa um outro mundo. Né? Parecida. Aproveitar a oportunidade que estamos aqui, né, dizer que o Sinteste, enquanto entidade sindical, deixa aqui o recado, né, para que possamos nos organizar enquanto mulher nas nossas comunidades de bairro, nos nossos sindicatos, né, ver o que está realmente acontecendo na sociedade. Agradecer aqui a participação de Melânia, né, isso, né, que foi muito importante para o nosso debate, e dizer que nós estamos abertas enquanto mulheres também sindicalistas, né? Estamos aqui no sindicato para fazer o debate, para buscar alternativas, né? Para fazer o trabalho de conscientização que a gente entende que é por aí, né? Fazendo esse trabalho, essa questão da participação e da mobilização, é que a gente vai conseguir realmente mudar alguma coisa na sociedade. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Rural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestern.org.br, ou na nossa fanpage do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo sábado.